Ataque às crianças em uma creche na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Quais as chances disso voltar a acontecer? Pode acontecer na sua cidade? Isso é uma tendência? Eu sei que essas questões estão aterrorizando e trazendo medo para o coração de muita gente. Muita gente está parando as suas vidas, não sabe mais o que fazer. Eu levo ou não levo meu filho para a escola? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Eu peço que você preste bastante atenção. Eu vou compartilhar uma experiência pessoal, certo? Meu nome é Alan Marques, eu também sou professor e pai de uma criança, tá? Se esse vídeo fizer sentido para você, faça com que ele alcance mais pessoas, compartilhe. Se ele trouxer aquilo que você precisa ouvir, não deixe de comentar aqui, de repente você pode trazer um conhecimento novo, uma experiência nova. Dê um like também para que o YouTube ele entenda que é relevante esse vídeo para alcançar mais pessoas. Também se inscreva no canal, isso vai fazer com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, tá certo? Então vamos lá. Eu quero começar contando uma experiência pela qual eu passei. Primeiro, a questão do ataque em Blumenau não é uma tendência, ok? Primeira coisa, você tem que entender isso. Não é uma tendência, é um fato isolado. Foi apurado que aquele cidadão ele é uma pessoa doente. Se você for pesquisar aí, você vai ver que ele estava em ataque psicótico, tá? E eu vou te explicar como que isso funciona através de uma experiência pela qual eu passei. Eu participei de uma ocorrência policial na qual um cidadão estava andando pelado na rua, ele estava nu, sem nenhuma veste, nem mesmo um calçado, até descalço ele estava. O policial perguntou para ele, por que você está andando pelado? A polícia foi acionada na ocasião e ele respondeu ao policial, foi porque Deus mandou. E o policial pensou, e agora, o que eu faço? Né? Continuou interpelando aquele cidadão. Mas Deus já mandou você fazer alguma outra coisa? O Deus daquele cidadão, né, que estava perturbado mentalmente. Aí aquele cidadão respondeu para o policial, ele já me mandou fazer outras coisas. Ele já me mandou andar descalço, já me mandou dar algumas voltas no quarteirão. E o policial ficou preocupado com aquilo. Ele já viu que não era um caso de polícia, era um caso de saúde, de tratamento. Com isso, ele acionou o bombeiro, pediu o reforço lá, um apoio do bombeiro. Enquanto a viatura do bombeiro não chegava, eles continuaram conversando ali, o policial e esse rapaz, um rapaz de boa aparência, jovem ali, seus 23 anos mais ou menos. E o policial perguntou, curioso, né, para saber até onde estava indo a essa questão, perguntou para o rapaz, e esse Deus já te mandou pular de um prédio? O rapaz respondeu, sim, ele já mandou. E o policial perguntou, e por que você não pulou? Para ter noção da profundidade, da gravidade, né, dessa situação pela qual aquele jovem estava vivendo. E o jovem respondeu, eu não pulei porque eu ainda não tive coragem, mas quando eu tiver coragem eu vou pular. E aí o policial se deu conta que esse fato deveria ser levado ao conhecimento da família, da assistência social. Então logo o bombeiro chegou, ele passou toda a situação para o corpo de bombeiro, para o chefe ali daquela equipe, e pediu para que fosse informada a assistência social e também a família da gravidade dessa situação. Porém, enquanto o corpo de bombeiro não chegava, o policial continuou conversando com aquele cidadão. E houve um momento que esse cidadão falou para a equipe lá policial o seguinte, olha, é melhor vocês irem embora. Enquanto esperava um bombeiro, o rapaz disse isso. O policial perguntou, mas por que é melhor a gente ir embora? E o rapaz respondeu, porque eu não sei o que Deus pode mandar eu fazer. E nisso ele olhou para a arma do policial, percebe? E aí o policial se precaveu, protegeu a sua arma e imediatamente, né, após isso, o bombeiro chegou, correto? Quando o bombeiro chegou, eles já foram abrindo ali as portas do carro resgate deles ali, e o rapaz começou a andar em direção ao carro do bombeiro. E o policial perguntou, opa, peraí, pensou que ele ia correr, ou não sei, enfim, pensou que podia ter qualquer outra reação. E perguntou, onde você vai? O rapaz falou, Deus mandou eu entrar na ambulância do bombeiro. E nisso, ele caminhou em direção à ambulância, e todo mundo foi cercando ele, seguindo, né, com toda a cautela possível. Ele entrou na ambulância, sentou na maca, deitou e seguiu. O rapaz de Blumenau, segundo informações oficiais, ele sofreu de um ataque psicótico, tá? Certamente, ele pode ter passado por uma situação semelhante a essa, que alguém mandou ele fazer alguma coisa, e depois alguém mandou ele se entregar para a polícia, percebe? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso?
Eu estou querendo dizer que é um caso isolado porque você há de convir comigo que não é comum alguém externo à escola pular os muros da escola e cometer uma barbárie dessa. Não é uma coisa que a gente vê acontecer todos os dias. Então o cidadão ele estava sim sobre o surto psicótico, mas isso é óbvio que não justifica o que ele fez de forma alguma. Eu não estou justificando. Eu estou querendo trazer um pouco de paz para o seu coração, porque sua vida não pode parar. Você não pode se deprimir pelo que está acontecendo, os seus filhos não podem deixar de frequentar a escola, você não pode perder qualidade de vida. Foi uma fatalidade que aconteceu? Sim, foi, lógico que foi, e lamento muito. Como eu disse, eu sou pai, certo? Um acidente é uma fatalidade. Um acidente, seja de trânsito ou de trabalho, é uma fatalidade. Mas o que a gente não pode fazer é parar a nossa vida por causa do medo. O medo, ele paralisa a gente. Veja bem o que eu estou te dizendo. Tudo que você conquistou na sua vida, tudo que você alcançou na sua vida, não foi por causa do medo. Porque onde você chegou na barreira do medo, você não progrediu, você não conseguiu ir além, certo? Então, tudo que você conseguiu é onde você teve ousadia, onde você superou a barreira do medo. E o que eu estou dizendo para você, inclusive, foi uma preocupação de Jesus Cristo. Veja bem o que está escrito aqui. Olha só. Nos evangelhos encontramos aproximadamente 125 imperativos proferidos pelo Mestre Jesus, dos quais 21 nos dizem para não temer, ou não ter medo, ou ter coragem. E aí eu vou trazer para você algumas das mensagens dele. Olha só, lá em Mateus 10, 28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Coragem, sou eu, não tenham medo. Levante-se, não tenham medo. Esse está em Mateus 17, 7. E aí você vai encontrar em Mateus 24, 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Então ele exorta a gente para não ter medo, tá certo? Mais um detalhe. Aqui você vai ver que um artista norte-americano que você vai conhecer, ele chama Will Smith. Ele diz pra gente que Deus colocou as melhores coisas do mundo do outro lado do medo. O medo é a barreira, a gente precisa superar o medo. Não deixe que o medo instale no seu coração e te impeça de seguir com a sua vida, te tira, vamos dizer assim, o sentido, né? O desejo de viver, a alegria de viver. Tá? A vida vai seguir. É uma fatalidade que aconteceu, a pandemia aconteceu, ficou para trás, esse fato aconteceu, o caso do Lázaro aconteceu, ficou para trás. Tá? São fatos isolados. É o que diz para você. Não é uma tendência, não é um jogo. Isso não vai se espalhar pelo nosso país. Tá? Não é também o que o Dino falou, o nosso ministro da Justiça, não tem nada a ver com o que ele falou, não tem nada a ver com jogo, não tem nada a ver com tendência. Certo? Então vamos seguir com a nossa vida, são casos isolados. Vamos cuidar das nossas crianças, vamos ficar atento à questão dos bullying, vamos fazer campanha, vamos trazer vida para nossas escolas, para que a morte não encontre com os nossos alunos, com os nossos filhos. Eles precisam de reavivamento, é isso que eles precisam de um trabalho diferente, tá? Então a gente precisa exortar os nossos alunos e não amedrontá-los. Não vamos plantar medo. Medo tem frutos. Não vamos plantar medo e espalhar os frutos do medo. Vamos plantar coragem, ousadia e sonhos para a gente poder colher isso. Lei da semeadura, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos nós.